ler a Bíblia. Eu espero que você tenha trazido. E convido você para abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 10 até o versículo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 10 a 17. Vamos à leitura da palavra. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra ao príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias lá em que é mister trabalhar, nestes foi vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende a manjedoura, cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Convido você a curvar a sua cabeça para o momento de oração. Pai Santo, nós queremos te agradecer. Depois de ler a tua palavra e que vamos ministrar essa palavra, pedimos que o Espírito Santo esteja agindo poderosamente no meio do teu povo. Predispondo os corações para receber a tua palavra, dando instrução a todos nós para entender o que tu queres dizer a nós nesta noite. Mas agora eu te peço, Deus, que a tua presença bendita venha tocar as nossas vidas. Que essa noite seja uma oportunidade bendita para que muitas pessoas que adentraram este santuário com a finalidade de prestar o culto que devemos aqui, possam receber a tua palavra na plenitude do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Porque se tu não falar, as nossas palavras serão repetições vazias, não serão nada mais do que um eco no deserto. Mas se tu falares, nós seremos edificados, seremos fortalecidos, e ao sair daqui, vamos sair daqui encorajados a prosseguir na caminhada. E por isso pedimos a Deus, fala conosco. Predispõe o teu povo que vieram nessa noite à tua casa, para que recebam a tua palavra, o bálsamo para as suas vidas. Por isso pedimos a Deus, fala conosco. Não deixe o teu povo sair decepcionado nesta noite. Ele saiu daqui revigorado na sua fé. Saiu daqui para viver melhor, uma vida melhor e não de fracasso. Por isso pedimos a Deus, fala conosco. Que o Espírito Santo possa agir livremente neste lugar. E que venha sair daqui esta noite. Possa sair daqui desanimado, mas que possa sair daqui restaurado para a honra e glória do teu nome. E a nossa oração fazemos em nome de Jesus. E o teu povo diz amém. Amém.
Meus queridos, eu creio que a palavra de Deus, ao longo de todos esses anos, que são muitos, tem sido o bálsamo para suavizar as feridas daqueles que sofrem neste mundo de meu Deus. O texto que nós acabamos de ler fala de uma que ao longo de 18 anos foi uma vida de dor, de sofrimento, de angústia, de decepção, uma vida que tinha tudo para dar certo, mas não sabemos quando. Mas quem sabe um dia a vida deixou de sorrir para esta mulher. Não sabemos que idade ela tinha, não sabemos o seu nome, não sabemos quase nada a seu respeito. Tudo que sabemos é que era uma vida que sabia o que é sofrer. Gostaria que você pensasse neste movimento seriamente na vida desta mulher, depois que começou a perceber que a sua vida estava tornando um vale de dor e de sofrimento. Irmãos, eu creio que há uns quase 60 anos atrás eu conheci um homem lá na minha cidade e ele curvou tanto que a sua condição e a sua posição era uma expressão de dor, de angústia, de tristeza, porque ele sofria tanto da coluna e depois que ele começou a ficar curvado, a sua vida não era mais sinônimo de alegria, mas era sinônimo de tristeza, de dor e de sofrimento. E quando conheci a palavra de Deus, eu deparei com esse quadro nada diferente da vida dessa pessoa que eu conheci na minha infância. Uma mulher curvada. Mulher que depois que ela começou a sentir dor na coluna, e dor que realmente, creio que nesse tempo não tinha morfina, mas era preciso, mas ela caminhava pela vida carregando aquele triste fardo de sofrimento. Você que, quem sabe, tem reclamado por causa de uma dor em qualquer parte do seu corpo, você não sabe o que é dor. E eu sei que a descrição desse quadro pode revelar para todos nós uma dor horrível. Ela curvou o canto e ao longo de 18 anos a sua vida tornava-se única. Diz a palavra de Deus que ela frequentava a sinagoga. E eu penso que ela fazia isso regularmente. Eu não sei se essa mulher, por causa do sofrimento, da dor, da angústia, da tristeza, ela tornou uma pessoa mal-humorada, azeda, eu não sei. Mas às vezes fico pensando que sim, mas uma coisa me chama a atenção quando eu penso a respeito, é que ela frequentava a sinagoga e com certeza ela ouvia toda semana uma palavra de ânimo, uma palavra que o ajudava, quem sabe, a enfrentar aqueles momentos difíceis que a vida lhe impôs. Ela estava lá, sentada, e eu creio que depois de um certo tempo ela sofria com um outro problema, que era a indiferença das pessoas. Porque é assim, meus irmãos,
Muitas vezes uma pessoa entra ali a primeira vez, é portador de um problema sério de saúde, defeito, quem sabe. No começo todo mundo quer abraçá-lo, beijá-lo, mas quer abraçá-lo, quer comentar, isso no começo. Mas depois vai se acostumando, a pessoa vai fazendo parte, e ele pega mais, senta lá no banco, quando muito bom, de longe, vem, e a pessoa entra e sai, tem que sofrer um pouco mais com a indiferença das pessoas. E isso me faz pensar que aquela mulher enfrentou por muito tempo. A sinagoga estava a palavra dele aqui, dá a impressão que era um dos indiferentes. Sentava lá no banco, quem sabe, e permaneceu perto do serviço religioso e ia embora, levando o seu fardo de dor, de sofrimento, de angústia, contando mais com a indiferença dos outros do que aquela palavra de ânimo, aquele abraço aconchegante, aquela palavra que nos ajuda a prosseguir na caminhada. Faltava isso, com certeza, porque depois de tantos anos as pessoas se acostumaram com ela. É bem possível que quando ela aparecesse logo na porta da sinagoga, alguém dissesse: lá vem a fulana de tal. E eu às vezes fico pensando, meus irmãos, nos dias em que vivemos, isso acontece em muitos lugares. Não devia ser assim. Mas é assim. Nós muitas vezes, irmãos, perdemos a disposição para tratar aqueles que estão à nossa volta e carrega um fardo terrível de dor, de sofrimento, de angústia, e nós vamos acostumando com tudo isso e às vezes nem sequer temos vontade de dar uma palavra de incentivo para ajudar aqueles que sofrem. E eu quero convidar a igreja para usar uma imaginação santa, ou santificada, se você preferir, e voltar no tempo uns 18 anos antes. Quero que você pense naquela mulher como sendo uma adolescente, linda, alegria dos pais, da sua mãe, alegria dos parentes, alegria, quem sabe, da vizinhança, aquela criança saudável, Volta no tempo um pouco e começa a pensar como ela era. Eu penso que ela era. Basta você dar uma olhada na televisão hoje quando está mostrando aquelas mulheres lá do Extremo Oriente. São mulheres lindas, uma delas fica encoberta debaixo daquele negócio lá e dá para ver muito pouco. Mas são mulheres lindas, cujo rosto tem a beleza estampada no rosto daquelas mulheres. Eu penso que era uma menina linda. Mas quem sabe um dia ela acorda durante a noite, chama a mãe, diz: mamãe, eu estou sentindo dor no corpo todo. E ali começa uma história de 18 anos de sofrimento, de angústia. Pode ser que nesta noite eu esteja falando a alguém que atravessa momentos difíceis na caminhada. Talvez você tenha um problema de saúde que vem se arrastando ao longo do tempo e você já tentou quase tudo. Você já fez reunião de oração, você já pediu para orar, você já foi no médico, já voltou de lá, você já tomou remédio e a dor continua, o sofrimento continua, a angústia continua, os problemas continuam. Pode ser que nessa noite eu esteja falando uma pessoa assim, mas ainda convido você para pensar nesta mulher. 18 anos de sofrimento, de angústia. Todos os sábados ela chegava na sinagoga, sentava em algum lugar e esperava acontecer o seu religioso. Terminava, ela voltava para casa carregando o seu triste fardo. Eu acho que ela não ficou mal-humorada. A palavra
na sinagoga certamente encorajava a prosseguir na caminhada, na certeza de que o seu amanhã poderia ser melhor. E ela, esperançosa, voltava no próximo sábado. Talvez eu, provavelmente, já tenha vontade de desistir. Quem sabe você que me ouve pela internet, me vê pela internet, também é uma dessas pessoas que já está desanimada. Já tentou tudo ou quase. E a vida continua difícil. O fardo pesado que carrega pela estrada da vida. Mas diz a Bíblia que um sábado como os outros, o sol sai novamente. Aquela mulher pega tudo que era de direito e caminha na direção da sinagoga. Entra e senta no mesmo lugar de sempre. Muitas pessoas têm um lugar marcado na igreja, né? No tempo. Não serve aquele lugar por nada para ninguém. E eu não tenho nada contra, pode sentar para você sentir melhor. Aproveita, senta, descansa, ouve a palavra de Deus, canta hinos, faz oração, não tem problema nenhum. Pensa que aquela mulher tinha um lugar aconchegante na sinagoga, ela chegava e sentada, uma dificuldade muito grande, quero que você pense numa pessoa curvada. Mas o seu corpo era um leve. Então ela sentava meio de lado nas fileiras de banco, porque não dava para sentar como você está sentando. Agradeça a Deus por isso. Porque você pode sentar assim, você pode sentar confortavelmente, ela não podia. Ela sentava, quem sabe, um pouco assim, de lado no banco. E ali ela permanecia até o final do serviço religioso. Mas num desses sábados, ela chega, senta, quem sabe ela foi ficando bem baixinha, o Altino acabava ganhando dela. Mas ela ficou bem baixinha, por causa dela estar curvada. Então ela sentava lá, ninguém via ela. E não tinha vontade de ver também. Se tivesse, ia lá perto. E eu aproveito para dizer a você, quando alguém que você não conhece, não sabe quem é, entra no templo, não fui lá, também exatamente. Vai com moderação comigo aí. Mas tem pessoas. Pergunta se a primeira vez, a segunda, as boas-vindas, se possível, senta do lado dela, e presta a sua Bíblia, o inário, coisa. E essa pessoa vai dizer, eu fui muito bem recebido naquela casa, vou voltar. Se você vai em uma casa onde você não é bem recebido, não é bem tratado, você não tem vontade de voltar bem? Então ela sentou lá. E aí observou, ela já fazia parte daquela paisagem. Todo mundo sabia quem era, mas naquele sábado, como eu gosto de pensar naquele sábado, os 2 e poucos anos atrás, o Criador era outro. Ele estava numa posição elevada, porque era assim que funcionava a sinagoga. Ele que funcionava lá, a sinagoga subia numa plataforma. É isso aí. Como ali, para que ele pudesse ver as pessoas tranquilamente. Embora que esse pregador não precisava disso. Mas ele estava lá. E ele olhou para aquele seleto auditório. E lá estava ela. Ele não consultou ninguém, não perguntou o seu nome. Mas diz a palavra de Deus que ele viu aquela mulher. Verso de número 12 diz assim: vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. E depois colocou as suas mãos sobre ela, penso que foi na cabeça, e disse para ela: você está livre da tua enfermidade. E pondo as mãos sobre ela, logo ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Irmãos, isso merece um aleluia.
Porque depois de 18 anos de sofrimento, de angústia, de tristeza, de dor, de decepção, de diferença das pessoas, aquela mulher agora começa a glorificar a Deus, começa a usar palavras que nós não temos na Bíblia e não temos também o direito de ter inventá-las. Mas nós podemos dizer que Deus foi glorificado na vida daquela mulher. Naquela manhã, eu creio que fosse de manhã, naquela sinagoga, depois de carregar aquele fardo por 18 anos. Então, irmãos, eu quero dizer para você que veio aqui esta noite, às vezes nós frequentamos a igreja, o templo, durante longos anos, nada acontece. Nós oramos, pedimos as pessoas para orar e as coisas não mudam. Aquela mulher durante 18 anos frequentou aquela sinagoga. Eu não sei por quanto tempo mais ela iria frequentar se as coisas continuassem na mesma situação que estavam. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite. Quando o Senhor Jesus Cristo entra no templo, as coisas mudam. Amém? Quando Jesus entra no templo, as coisas mudam. Nós precisamos fazer com que a presença de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, seja uma realidade na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Nós não estamos aqui para dar um espetáculo e para que vocês possam assistir. Nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus e através dessa palavra as vidas serão transformadas, lares serão transformados e pessoas terão as suas vidas modificadas pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que faz essa grande diferença. Jesus Cristo disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Colocou as mãos sobre ela e disse: você pode estar certo que a obra será completa. E diz a Bíblia que quando Jesus coloca as mãos sobre ela, ela endireita aquele corpo curvado. Agora, usando das suas faculdades físicas, da sua capacidade de expressão, ela começa a glorificar os céus por tudo que tinha acontecido naquela manhã, naquela sinagoga, que durante tantos anos ela frequentara. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Pelo líder da sinagoga, ali não ia acontecer nada nunca. Basta você ler o texto e meditar sobre ele. Jesus Cristo veio para mudar as coisas. Jesus Cristo veio para trazer vida àqueles que precisam dela. Jesus Cristo veio para transformar aquelas pessoas que estão vivendo na pior situação que você pode imaginar. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo não apaga o borrão que fumega e nem pisa a coisa quebrada. Jesus Cristo veio para reconstruir aquilo que estava todo estragado. E existe alguma coisa mais estragada do que a vida daquela mulher? Não existe. A vida daquela mulher que foi criada para viver uma vida que glorifica o Senhor dos céus e da terra, no momento ela estava sendo vítima do poder, das trevas. E diz a palavra de Deus que quando o líder da sinagoga disse que o povo poderia vir no dia de semana para ser curado, eu acho até graça nessa expressão, porque aquele homem estava lá 18 anos. Aí Jesus Cristo falou para ele assim: olha, eu vou te falar uma coisa. Depois de chamar ele de volta, disse: olha, vocês não soltam o boi, o jumento, no dia de sábado para que eles possam beber água? E não era necessário, ou se não era preciso, que libertasse essa filha de Abraão, que por 18 anos Satanás a mantinha presa? Meus irmãos,
Eu quero dizer nesta noite, eu espero que não tenha ninguém aqui esta noite que esteja passando por isso, mas você pode estar certo que neste momento que eu estou ministrando a palavra de Deus neste lugar, tem muitas pessoas vítimas da prisão de Satanás. Muitas. Pessoas que, quem sabe, já estiveram aqui, já ouviram a palavra de Deus e um dia, por uma razão qualquer, deixaram de vir porque sentiu-se machucada por alguém, maltratada por algum outro. Pelo menos isso tem acontecido em muitos lugares. Então essa pessoa foi embora e Satanás aproveitou para prendê-la e deixá-la afastada, isolada, longe da comunidade cristã. E ela permanece ali por muitos anos só porque alguma coisa o contrariou num determinado momento. Tem muita gente que diz assim: olha, eu estou mais animado, estou desanimado. Você tenha cuidado que pode ser a arma que Satanás está usando para prendê-lo, para mantê-lo distante do convívio da comunidade cristã, para manter distante do convívio do povo de Deus, para manter distante da palavra de Deus, para manter isolada, pensando que dá para viver a vida cristã sozinha. Eu vou dizer uma coisa e não tenho medo de errar. Tem duas coisas que você não consegue fazer sozinho: é casar e viver a vida cristã. E muita gente acha que não vai na igreja porque pode ser crente lá em casa. Não pode. Você precisa da comunhão do povo de Deus. Você precisa desse calor. Você pode ver defeito de quase todo mundo. E pode ser que até tenha alguns. Mas você não consegue viver sem essa companhia bendita do povo de Deus. Amém, irmãos? Você não consegue. Com todos os problemas que existam, você precisa da companhia. Quando Jesus Cristo orou, ele disse: Pai, eu quero que faça com que nós possamos ver este povo sendo um, assim como eu e tu somos um. Esse é o povo de Deus. É o povo que ama o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. É o povo que um dia pela graça foi alcançado para viver uma vida de servir aos céus. E por isso nós não podemos viver sozinhos. Nós precisamos dessa companhia bendita. Precisamos de Jesus. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos da companhia do Espírito Santo. Precisamos dessa presença bendita do Senhor Jesus e da comunhão dos irmãos. Então aquela mulher que agora é liberta porque por 18 anos Satanás já não teve presa. Mas o diabo pode roubar a nossa alegria, o diabo pode levar as coisas que temos, mas ele não pode prender ou caçar a nossa identidade. Aquela mulher era filha de Abraão. Ela era filha de Abraão. E quando aquele homem da sinagoga, que eu gostaria de estar lá para dar uma boa nele, quando ele disse: tem dia de semana que cada dia está dormindo. Mas vou dizer uma coisa: Jesus falou assim: não, você tem que cuidar deste povo hoje, é agora. Eles precisam da graça de Deus agora. E então liberta a mulher. Aquela mulher sai cantarolando pela estrada da vida. Agora não era mais a mulher curvada que quem sabe já tinha ganhado este nome. Mas agora é uma mulher liberta, uma mulher completamente livre para servir a Deus, glorificar ao Senhor e viver uma vida que dava fruto. Ela volta para a sua casa. Eu não sei se ela tinha pai, mãe, parente, amigo, marido, não sei, também não é preciso. Mas uma coisa eu sei: por tanto tempo ela carregou aquele fardo sozinha. Talvez eu estou falando com alguém que está carregando um pesado fardo sozinho. Porque você não é capaz de dizer aos outros: por favor, me ajude, ore por mim. E dê graça à sua companhia, porque eu estou vivendo um momento difícil na caminhada e preciso da tua palavra, da tua companhia, preciso de alguém do meu lado. E eu posso estar certo que as pessoas vão entender. Aquela mulher carregou por longos anos aquele fardo pesado na caminhada, até aquele dia. E quem sabe você tem vindo aqui tantas vezes e você diz assim: nada aconteceu. E agora eu convido você a curvar a sua cabeça, porque o mesmo Jesus que há 2000 anos atrás
olhou para aquele seleto auditório e viu uma mulher, baixinha no meio do povo. Ele disse: vem, você vai ter a sua enfermidade curada, a sua vida vai ser restabelecida. E quando ela vem, Jesus coloca as mãos sobre ela e diz: você está livre. E ela foi liberta daquele poder das trevas que durante 18 anos a manteve encurvada. O corpo muitas vezes revela a enfermidade da alma. Tem muita gente que espiritualmente está doente e essa enfermidade aparece no corpo. E outros estão fisicamente doentes e a enfermidade aparece na alma. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que nós precisamos entender um pouco de cada coisa. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza e que trate conosco nas áreas físicas e espirituais. E Ele quer que nós tenhamos vida e tenhamos com abundância. E quando Ele nos restaura, Ele faz a obra completa. Eu gosto muito do versículo, capítulo 1, verso 6 de Filipenses, que diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você que está conosco pela internet, quem sabe, neste momento pode ser que você seja uma das muitas pessoas que está enfrentando um momento difícil. E você que está conosco aqui agora, quem sabe você está pensando: mas se Jesus Cristo libertou aquela mulher, transformou a sua vida, restaurou as suas condições físicas e espirituais, por que Ele não tem feito ultimamente? Eu quero dizer para você que Ele tem feito. A palavra de Deus às vezes nos ensina algumas coisas que precisamos aprender. Às vezes nós não temos olhos para ver tudo que Deus faz na vida dos demais e na nossa própria vida. Às vezes precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Termino com aquela passagem de Eliseu, quando o rei da Síria veio para derrotá-lo, e o seu companheiro ficou assustado naquela vida de Dotã, e ele disse: Senhor, olha para as montanhas e vê o exército dos sírios. Aí Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos deste moço para ver o nosso exército. Ele está vendo só o exército do inimigo. Abre os olhos dele para que ele veja os nossos exércitos que estão lá nas montanhas, nos guardando. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do moço e ele viu que estava protegido de carros e cavaleiros naquela montanha ao lado da vila de Dotã. Quem sabe você é uma das pessoas que acha que Deus não está fazendo nada porque você não vê. Abre os olhos, ora para que Deus abra os seus olhos, para que você veja. Você vai ver uma mulher que carregou um fardo por 18 anos sendo liberta. E quem sabe, olhando para a sua própria vida, você vai ver quanta liberdade ou quanta libertação Deus já deu na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar de pé e orar nesse momento. Vou pedir o pastor Luciano que venha para orar. Depois da oração, a bênção. Pai querido, nós estamos diante do Senhor mais uma vez. Viemos à tua casa nesta noite, graças alegres pelo sustento, pela providência do Senhor nas nossas vidas. Mas também como ouvimos na tua palavra nesta noite. Quem sabe muitos de nós viemos aqui nesta noite, trazendo um fardo que carregamos ao longo do tempo. Por meses, anos, carregamos este fardo e temos sofrido dia após dia. Na tua casa viemos e na tua casa apresentamos os nossos problemas e dificuldades. Aqui estão diante de ti homens e mulheres que necessitam do encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, como aquela mulher teve naquela sinagoga. Como ouvimos também nesta noite, dá-nos fé, dá-nos ânimo e abre os nossos olhos para vermos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado
por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. E agora, diante das lutas, diante das angústias, muitos de nós, encurvados ante os desafios que a vida nos oferece, nós queremos olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a nesta caminhada, a contemplarmos a presença de Jesus, aquele que nos coloca em pé, aquele que transforma a nossa existência, aquele que reescreve a história das nossas vidas, aquele que é capaz, através de um gesto, através de uma presença santa, colocar nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nesta noite sairmos daqui entoando louvores ao Teu nome. Amém. Ajuda-nos a sairmos daqui glorificando e exaltando ao Senhor. Ajuda-nos nesta semana de desafios, decisões, lutas que serão travadas. Ajuda-nos a exaltarmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Amém. Venha, Senhor, ao encontro das nossas necessidades. Venha ao encontro das nossas dificuldades. Nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Nós temos fé e esperança que na Tua hora, no Teu tempo, no momento certo, Tu irás agir nas nossas vidas e reescreverá a história de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, muitas vezes, na nossa falta de fé, para que caminhemos certos de que na Tua hora e no Teu tempo, o milagre irá acontecer na vida de cada um de nós. Nós Te louvamos pelo milagre da salvação. Nós Te louvamos, pois temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós Te louvamos porque podemos caminhar certos de que com Cristo um dia nós estaremos. Leva-nos em paz às nossas casas. Cuida das nossas vidas. Prepara-nos para este final de semana como jovens, onde estaremos diante do Senhor. Prepara-nos como igreja para aprendermos mais de Ti e vivermos uma vida digna do Teu Evangelho. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a bênção e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.